No- Boa noite a todos, aos nossos queridos irmãos do Centro Espírita 9 de Outubro, da cidade do Moreno. Mais uma vez agradeço a direção desta casa por fazer esse convite. Foi feito pela nossa presidente, querida irmã Aldenora, e claro que eu aceitei. Esse centro é um centro que traz para nós uma harmonia muito forte com os espíritos do mundo superior. E eu fico honrado, nesta noite, bater um papo, conversar com os nossos amigos. Estou com saudade do pessoal do Sênio, lembrança a todos, um abraço fraterno. Em breve nós vamos nos encontrar, se Deus quiser. Chico, Charlie, né? Um abraço muito forte a essas pessoas. Fico muito contente. Na nossa conversa de hoje, nós recebemos da direção do Sênio, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. E o capítulo 15, ele tem um tema que foi o tema da noite de hoje. Fora da caridade não há salvação. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto. Esse capítulo ele é recheado, né? Ele é forte. Ele tem aqui o que é preciso para ser salvo. Parábola do bom samaritano. O maior mandamento. Necessidade da caridade segundo Paulo. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. É o nosso tema da noite de hoje. É um tema conhecido, um tema muito forte de trabalhadores da seara do Espiritismo. E a gente vai bater um papo. O que é caridade material e caridade moral. Quero mandar um abraço forte à nossa querida irmã Daniela, do Centro Espírita Emanuel em Afogados. Quero mandar um abraço também para o nosso irmão Jorge, Cleide, irmã Lúcia, a Daísa, do Gamaliel e da Unege, nosso irmão Eduardo Gonçalves, e a nossa querida irmã Aldenora, trabalhadora incansável dessa seara espiritual. Prezados irmãos, prezados amigos, a noite de hoje nós vamos conversar caridade material. Ela parece fácil, né? Porque dar um pão, dar um arroz, dar um feijão a alguém pode ser fácil. Mas não é tão fácil como a gente pensa. Porque as pessoas que estão incumbidas nessa caridade material é justamente agariar materiais que não sejam estragados. Porque às vezes nós temos em casa camisa, calça, sapato. Um sapato está furado, não, vou doar. Uma camisa está rasgada, eu vou doar. Isso não é caridade. A gente não está falando de pedir esmola. Estamos falando de caridade. E a caridade, ela resume em coisas boas. Coisas que se dá para usar. Eu tenho uma camisa, mas essa camisa minha está semi-nova. Eu não quero mais, vou doar ela. Se tiver rasgada, eu não vou doar. Porque eu não posso dar aquilo àquela pessoa que eu não quero. Eu não quero nada rasgado, eu não quero um sapato furado.
Então a caridade em si, dos baluartes que faz esse trabalho, ele é árduo. Eu fui vizinho de um casal extraordinário. Eles têm essa missão de fazer a caridade, tanto moral como material. E eles fazem a seleção, quando é roupa, sapato, brinquedo para criança. Então eles só levam as coisas perfeitas que dão para ser aproveitada. Ele tem essa preocupação que, se fosse para ele, ele ficaria tranquilo, tanto ele como ela. Eu não falo o nome que eles não gostam, às vezes, quando a gente diz o nome, porque ele disse que esse trabalho de caridade é obrigatório para todo filho de Deus. E ele sai. Ele pega aquele engenho macugé, com lama, com terra socada, com carro atolando, e eles fazem esse trabalho. E às vezes a gente fica pensando assim, mas é fácil botar comida, botar material dentro de um carro e levar. Mas às vezes são chamados de noite, de madrugada, para socorrer pessoas para hospitais. Às vezes é necessário caminhão, porque a estrada é horrível. Então a caridade feita no centro espírita é uma coisa, mas a caridade, quando ela se expande, que pega os 4 continentes deste mundo, fica difícil de fazer. O nosso país está passando uma situação muito difícil com essa pandemia, mas outros países, além da pandemia, estão enfrentando terremoto, tsunami, tufão que está aparecendo, levando tudo, furacões. Veja que o mundo se mexe, o mundo fica sensibilizado e começa a chegar ajudas das pessoas. E o bom disso, quando a gente começa a falar em caridade, a gente vê que é tocado nas pessoas que mais têm, para esse momento ajudar, para esse momento compartilhar. A maioria dos centros não estão abertos, mas o grupo que faz a campanha do quilo, o grupo que trabalha com caridade, eles continuam através de comunicações, solicitando, pedindo, cooperando, fazendo cestas. Então esse trabalho ele continua, a gente não vê, mas continua. Estamos parados por uma necessidade obrigatória, mas estamos torcendo que isso termine, para que a gente possa realmente cair em campo e ajudar aquele que não tem. Então, a caridade material, ela se resume nessa situação. A gente materialmente ajuda o nosso próximo. E essa doutrina, ela é maravilhosa, porque logo nesse capítulo, nesse item primeiro, o que é preciso para ser salvo? O que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para alcançar um paraíso? Uma coisa tão simples. E Paulo, ele começa a nos ensinar e nos dizer que a necessidade que nós precisamos é justamente a gente nos desprender, é justamente a transformação íntima de nossas vidas. E quando a gente começa a mudar o nosso comportamento, a gente começa a trabalhar, mas às vezes fazemos de ingratos, de surdo, de cegos.
Por isso que Paulo, logo no começo, ele fala do bom samaritano. Passaram 3, levita, por aquele caminho. Quando olhava, dava as costas. Mas quando a gente começa a escutar, estudar, que a gente vê aquele samaritano que não tinha nada a ver com os outros dois, era completamente diferente. Ele se compadeceu com aquele homem que foi roubado, surrado e jogado à beira de uma estrada. E aquele samaritano, ele pega aquele homem, coloca num cavalo e sai com destino à cidade. E chegando na cidade, ele vai para uma pousada e coloca aquele homem. Paga adiantado, ainda paga os dias que ele vai ficar. E pede para que o dono o trate, o cuide. E ele antes cuidou das feridas, lavou, fez tudo que tinha que fazer. Essa lição traz para nós, irmãos, isso é de 1860, escrita pelo Espírito Paulo. Ela traz para nós um despertar para que não ficamos acomodados. Às vezes ficamos acomodados, e muitas vezes. Mas essa lição traz para nós um despertar. Quantos de nós, nesse dia a dia, nessa ida e vinda em Recife, voltando no interior, quantos contemplamos situações que a gente poderia ajudar e não ajuda? Baixamos a cabeça, colocamos o rosto para o lado lá. E a gente não faz. Então essa lição traz para nós esse despertar, que a gente possa tirar de dentro de nós o egoísmo, o ódio, a inveja, o orgulho, e que a gente possa realmente ajudar as pessoas. E tem pessoas que trabalham nessa seara, eles se empenham de um jeito tão grande entre esses que são necessitados, parece até que ele é da família. Eu conversei com uma irmã, ela é responsável pela assistência social no centro que eu faço parte, e ela conversava comigo, ela dizia: Romero, o gostoso é quando a gente senta com essas pessoas para comer com eles, tomar café com eles, jantar com eles, e eles começam a conversar, a dizer o que estão passando, a dizer o que estão sentindo. E no término daquela conversa, ele diz que aquele momento é o momento mais feliz da vida dele, porque ela estava presente na mesma mesa, comendo com ele e ouvindo. Aí a gente vai para a lição, né? Jesus dizendo: tive preso, não fosse me visitar, tive fome, não me desse de comer, né? Fui para o hospital, não fosse me visitar, estava nu, não me vestiste. E às vezes a gente pergunta: mas Senhor, quando foi que a gente viu tu assim? Não me lembro, Senhor. E ele diz: toda vez que um dos meus pequeninos bate a sua porta pedindo um auxílio, sou eu. E às vezes a gente nem se levanta da cadeira de onde está sentado. Por favor, uma esmolinha. Não, e amanhã, outro dia. É a Jesus que a gente está fazendo isso. Foi isso que aconteceu com esses doutores da lei, querendo
provocar Jesus, querendo desfazer de Jesus, foi quando Jesus mostrou a parábola do samaritano a ele. E pergunta a ele, desses três, quem foi que fez o correto? A ele, o terceiro. Então é necessário para nós também. E a gente hoje estamos vivendo o quê? Estamos vivendo em guerra. As guerras é dentro dos centros, por poder, por cargo. Tem um dizer que ele é antigo, mas ele é correto. Quer conhecer o ser humano, dê poder a ele. E quando um desses irmãos tem um poder na mão, ele trata você indiferente. Ele humilha você. E às vezes ele é tão cínico que em reuniões ele diz, não, porque as pessoas não gostam quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, mas é porque eu aprendi isso assim, aprendi de minha família, aprendi não sei de quê, mentindo para Deus, para Jesus, para os espíritos superiores. E às vezes estamos em situação difícil em nossas famílias, em nosso lar. Necessitamos de evangelho no lar para harmonizar, para acalmar. Mas Jesus diz, perdoa teu irmão enquanto estás a caminho com eles. E às vezes a gente nem isso faz, que é o nosso dia a dia. A gente escanteia, a gente humilha, a gente pisa. Estamos fazendo o quê dentro do centro? Estamos pregando mentira? Seminários e mais seminários, palestras e mais palestras. Aí é onde entra agora caridade moral. Falta de caridade moral. Porque muitas pessoas dizem assim, mas a caridade moral, ela é difícil. Ela é difícil porque você usa mais a carne do que o espírito. Ela é difícil porque você usa mais o poder do que o amor. Quando Paulo diz e classifica que a caridade ela é maior do que todas, é porque a caridade é o conjunto do amor de Deus, o conjunto do amor de Jesus, o conjunto do amor dos espíritos espirituais, superiores, escola. E não precisa a gente falar em muitos, não. É só a gente olhar para Chico Xavier. É só a gente olhar para Bezerra de Menezes. É só a gente olhar para a irmã Sheila. Quando essas pessoas desencarnaram e foram recebidas no plano espiritual. Com festa, com alegria. E eles mesmos ficaram espantados. Por que isso? Por quê? O que é que está acontecendo? Não, porque essas pessoas foram as pessoas que vocês ajudaram. Essas pessoas foram as pessoas que você... E doutor Bezerra, ele deixa para nós uma lição que a gente não consegue tirar. Doutor Bezerra pegou o seu anel de formatura e deu para uma mulher comprar remédio para sua filha. E hoje nós estamos sempre falando no poder material. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou doutor, eu sou doutor, eu sou doutor, eu sou isso, sou aquilo, e nada disso resolve. Porque isso não faz parte do amor de Deus. André Luiz é um exemplo de nossa vida. Quando ele chega no plano espiritual, ele vê. Ele querendo ser doutor, querendo atender, querendo isso, nada disso. Nada disso. Começa a trabalhar por baixo. E às vezes a gente esquece. Às vezes a gente não dá importância.
Estamos encarnados, tem um poder que eu faço o que eu quero. Às vezes eu digo assim, eu vou cuidar da minha ovelha como Jesus cuidou. Se eu tenho 99, mas eu vou à procura daquela que desviou, daquela que não está mais. Hoje é o contrário. Se aquela ovelha não veio, ou se aquela ovelha não faz parte, vai atrás não, perdeu o tempo com isso, vai perder o tempo, rapaz. Aí começa a arrumar defeito, fulano é ignorante, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo. Para onde é que a gente está caminhando no Espiritismo? Aonde Jesus está nos ensinando o amor verdadeiro. Essa doutrina ela é extraordinária. Às vezes eu sempre escuto o nosso irmão querido Francisco de Assis, do Eteu, quando ele começa a falar, os bancos do centro tremem. Porque não é ele, inspirado pelos bons espíritos. E às vezes eles fazem pergunta e não sai resposta. Certa vez eu estava num centro, eu e o meu querido irmão Jorge Pai, e ele fazendo pergunta, só eu e Jorge respondia. Ele dizia, não vale. Será que vocês não estão estudando? Só Romério e Jorge respondem. Romério e Jorge agora não vai responder. Vou fazer pergunta a vocês. Então, veja que estamos passando cada dia de nossas vidas dentro do centro espírita e estamos aprendendo coisas completamente diferentes, fora da codificação. É a codificação que o senhor Allan Kardec deixou para nós. E às vezes a gente foge. A gente está procurando livros de romance para ler, que os romances de hoje não valem nada, só esvazia o homem. Como eu posso praticar a caridade moral? É mais fácil fazer a material, mas a moral não é. Esse casal, essa senhora que eu estava falando, e outros de muitos centros, em caridade moral, para dar e vender. Não deve nada a ninguém, não esconde nada a ninguém. A esposa desse meu amigo que eu estava falando que faz a caridade, ela é sim, sim, não, não. Goste quem gostar. Ela não está preocupada não que você goste, não. Mas é correta, é certa, é honesta. Está dentro da seara trabalhando. Essa do centro que eu faço parte, a mesma coisa. E outros centros. Pessoas que se doam, pessoas que se entregam. E às vezes, irmão, nós estamos perdendo o nosso tempo dentro do centro. Com disse-me-disse, com fofoca, com intriga, querendo derrubar um ou outro. Estamos perdendo tempo. Começamos a nos acomodar com essas coisas. Eu perdi um amigo. Eu só vim saber que ele era amigo depois que eu perdi. Eu posso dizer o nome dele. Não interessa se alguém gosta ou não gosta dele, não interessa. Meu querido irmão Frank. Pense um trabalhador, do jeito dele. Hoje sentimos falta, hoje sentimos saudade, mas não aproveitamos aquele momento que ele estava encarnado. Já eu perdi um presidente de uma casa também, a primeira casa da UNEG, meu querido irmão Zezinho. Aprendi muito com esse homem. Duro, mas o amor transbordava por dentro. Fazia as coisas no espiritismo que você dizia, rapaz, não existe isso não. Até certas idades.
Se a gente for para qualquer outro centro, vamos encontrar pessoas assim. Não vamos ficar escorados só em um. Vamos nos unir. E às vezes a gente pergunta assim: como eu posso ter uma caridade moral? Como? Aí você tem que deixar de desprezar seu próximo. Você tem que tirar de dentro de você a inveja. Você tem que tirar de dentro de você a vingança. Você tem que tirar de dentro de você o ódio. E você tem que tirar de dentro de você a imoralidade. Porque se eu sou discípulo de Cristo, se eu falo de Cristo, se eu sigo a Cristo, eu tenho que ser uma cópia do Cristo. Eu não vou ser igual ao Cristo, mas eu tenho que ser uma cópia do Cristo. E o Cristo foi assim para nós. Ele nos ensinou isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga. Como eu posso ter uma caridade moral? Amar meu próximo e perdoar o mesmo. O amar o próximo até que é fácil, mas perdoar é difícil. Fácil é machucar, fácil é pisar. Como eu posso ter uma caridade moral? Amai o seu inimigo enquanto estais a caminho com ele. Porque depois que eu desencarnar e encontrar, ele vai ser uma perseguição direta na minha vida. Mas eu tenho vergonha, o meu orgulho, o meu egoísmo não deixa. Irmão, por favor, me perdoe, meu querido, me perdoe. Aquilo que eu disse, deixa para lá. Como eu posso ter uma caridade moral? Se alguém me bater numa face, eu tenho que oferecer a outra para alcançar a caridade moral. Mas às vezes a gente machuca alguém e aquele alguém nos agride, aquele alguém faz pior. Então, se eu quero ter uma caridade moral, eu tenho que dar a outra face, para que eu possa continuar essa caminhada. Como eu posso ter uma caridade moral? Tire de você paixão, cólera, o ódio e sua aparência hipócrita. Temos que deixar de ser hipócrita, mentiroso. Na frente da pessoa você pode dizer uma coisa, quando ela sair diz que tu é tão bom. Não adianta, meu irmão, não adianta. Isso não é caridade moral, não. Então essa lição traz para nós um despertar. Isso é para mim também. Sou o primeiro da fila, sou eu. Só um despertar em nossas vidas. Quantos irmãos que nós conhecemos que passam por situações difíceis, complicadas, e a gente tem conhecimento e não ajuda. Porque entre nós há uma empatia, que é normal. A gente veio para esse mundo de prova e expiação para a gente se melhorar. Temos que ir. Aquelas pessoas que a gente nunca me fez mal, mas eu não gosto dela. E às vezes a gente começa a mentir. Eu perdoo, mas quero bem longe de mim. Não, eu quero seu bem, mas você bem distante. Não quero você no meu caminho. E o Espiritismo não ensina a gente assim, não. O Espiritismo ele é verdadeiro. O item 10, que fala
sobre o assunto de hoje, fora da caridade não há salvação, eles nos preenchem desse conhecimento e dessa verdadeira qualidade espiritual em nossas vidas. Quantos e quantos irmãos nós conhecemos que fazem esse trabalho extraordinariamente, com chuva, com sol, mas está ali na batalha. Não interessa se alguém está pegando auxílio-desemprego, se alguém está pegando auxílio não sei de quê, se alguém... Não interessa. Não interessa, que a nossa obrigação é ajudar as pessoas. O Centro Espírita 9 de Outubro, o Seno, ele é um pioneiro dentro da cidade do Moreno, nesse trabalho de caridade. Tanto a caridade moral como a caridade material. E faz bem feito. Grupo pequeno, mas os irmãos do Seno se entregam à causa. Eu passei um tempo também fazendo palestra no Emanuel em Afogados, coisa extraordinária, um trabalho extraordinário. O GETEC, aqui em Jaboatão, vai para Limoeiro. Fazer caridade. O Gamaliel faz seu trabalho, o ETEU faz o seu trabalho, a UNEG faz o seu trabalho. Então todos estão empenhados nessa situação sem saber quem está tirando lucro dessas coisas. Não interessa. Vamos lembrar do que Jesus disse: eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Será que se alguém chegar pedindo um copo com água a mim, eu vou perguntar: tu tomou água que hora? Por que tu quer água agora? Não foi isso que Jesus fez. Então eu estou com fome, comesse que hora? Qual foi a hora que você comeu? Peraí, deixa eu ver, vi só poder dar a comer a tu. Então não é por aí. Vamos seguir a codificação dessa nossa doutrina maravilhosa, extraordinária. Uma coisa, irmão, que nós temos que aprender na vida é que, às vezes, muitas pessoas querem as coisas rápido, ligeiro, quer ontem, não quer hoje. E não é assim. Uma certa senhora, ela foi a Gandhi, pediu uma orientação sobre seu filho. E ela, chegando ao mestre, ela disse: mestre, esse meu filho está comendo açúcar direto. Eu queria que o senhor me desse um conselho para que eu pudesse resolver essa situação. E Gandhi, olhando para aquela mulher, disse: olha, me dê uma semana. Com uma semana a senhora volta aqui que eu tenho uma resposta. Aquela mulher saiu indignada. Como é que um mestre não tem uma resposta dessa para me dar, para me orientar, para que eu faça minha criança deixar de comer açúcar? E foi revoltada para casa. Depois de uma semana ela voltou. Na volta dela, ela de frente com o grande: pronto, mestre, estou aqui aguardando a sua resposta. E Grande olhou para ela e disse: me dê seu filho aqui. Ele veio, sentou no colo do Gandhi e disse: meu filho, a partir de hoje você não coma mais açúcar. Você está me ouvindo? A criança: titinho, estou ouvindo. Pronto, a partir de hoje, pronto. A mulher pegou ar. A mulher disse: como é que um mestre dá uma resposta dessa a uma criança? Até eu em casa dizia isso à criança. Agora veja só, o senhor me deu uma semana para me dar essa resposta que eu já sabia. Aí ele disse: é porque, minha filha, faz uma semana que eu deixei de comer açúcar. Então, às vezes, tem certas respostas para nossas vidas
que a gente não para pensar, para analisar, e a gente quer resolver na hora. Quando alguém que é responsável pela campanha do quilo, que alguém é responsável pela assistência social dos centros espíritas, não bota essa pessoa no canto da parede. Se você quer algo agora, aguarda a resposta daquela pessoa. Ela não está negando. Apenas são orientados pelo mundo espiritual como fazer. Que ninguém está dando esmola, está dando nada a ninguém, porque quer dar não. Os centros espíritas trabalham com essa situação social justamente com a permissão dos mentores das casas. Cada casa tem um mentor. E nós somos orientados a fazer isso. Jesus tinha 12 apóstolos. Esse é um grande exemplo para nossas vidas. Jesus era o centro com os 12 apóstolos. Nós colocaremos os centros espírita e os espíritos superiores que nos orientam. Mas no meio desses centros sempre vai haver pessoas a discordar, a não querer, a fazer diferente. É um exemplo dos 12 apóstolos. Um traiu, um negou, o outro só acreditou quando viu a mão furada. Então, é essa a colocação de nossas vidas. E o Cristo, depois que foi colocado na cruz, ferido, teve sede, deram vinagre, ele ainda disse: Pai, perdoa-lhe porque ele não sabe o que faz. E hoje, por simples coisas que acontecem dentro dos centros, não se há um perdão honesto, sincero. Isso não é para mim, para o presidente do centro, para ninguém, não é para você mesmo. Procure ver se você está sendo honesto com você mesmo. Sócrates dizia, conhece-te a ti mesmo. E às vezes nós desconhecemos. Porque nessa sociedade que vivemos, nós aprendemos mais a criticar, a olhar a vida dos outros, do que a nós. Então a caridade moral, ela está dentro disso tudo, desse pacote. Eu tenho que retirar de mim aquilo que não agrada. Se eu vou para um trabalho na casa espírita, eu tenho que me preparar. Eu não posso ir de todo jeito, não. Estamos cansados de ver em reuniões mediúnicas pessoas dormindo. Quando termina, eu tive um desprendimento hoje extraordinário. Faça isso não. Você não está prejudicando o dirigente do trabalho, você não está prejudicando a casa, está prejudicando a você mesmo. Porque o espiritismo não é brincadeira. Existem religiões que são fáceis. As pessoas dizer: Deus disse que vai ser assim, assim. Deus disse que é para fazer isso. Deus disse que é para fazer. O espiritismo não diz isso não. Não existe isso não. Porque Deus ultimamente está conversando com muita gente e não está saindo nada. Estão se apegando mais ao Velho Testamento, que é o Deus que mata, o Deus que fere, o Deus que maltrata. E estão esquecendo do Novo Testamento, que é o amor. É esse que nós estamos falando hoje. E Paulo foi um exemplo disso. Paulo passou por isso. Para ser caridoso é necessário um trabalho extraordinário de mudança, uma mudança íntima em minha vida. E que eu não fique só dentro do centro, não. Eu saia.
para fazer a caridade. Uma doutrina dessa, que é verdadeira, que nos explica, que nos ensina de onde eu vim, para onde eu vou. Vim do plano espiritual, voltarei para o plano espiritual, mas tenha do meio o que eu estou fazendo aqui? Ponto de interrogação. O que eu estou fazendo aqui? Porque tem muita coisa para fazer. Tem hospital para visitar, tem para tomar conta de velhinho, tem crianças com câncer, tem presídios. Está cheio para a gente visitar. Se eu chego num sinal, tem um cego, um aleijado, para passar de um lado para o outro, eu não faço isso. Quando eu era protestante, que eu fui pastor de igreja, eu perguntava aos irmãos, quem foi para a cidade hoje? 3, 4. Eu fui, pastor, eu fui. Eu disse, quem foi que tirou alguém de uma cadeira de roda? Ninguém. Então, o que é que estamos fazendo dentro de uma religião? A gente está indo para uma religião como se vai tomar um café, tomar um suco. E não é assim, não. Tem que haver um preparo. Se a gente não tem um preparo, a gente faz o que a gente quer. E não pode dizer que é os espíritos que estão mandando, porque você vai ser demitido numa reunião. O espiritismo não é muito aceito por causa do medo das pessoas. Porque se acostumarem em outras religiões, falando que o Espírito Santo diz isso, que Deus disse isso, que Deus fez aquilo, mas no fim se vê que é conversa mole. É conhecimento de causa. No Espiritismo, não. Espiritismo, o Espírito fala com você, ou fala para você. Se eu começo a dizer alguma coisa que não é, eles, opa, você faz isso, 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 aquilo, você não pode. Essa doutrina é maravilhosa por isso. É a verdade, nada mais do que a verdade. O senhor Allan Kardec teve um sofrimento imenso para colocar essa doutrina. E ela está aí hoje, por esses trabalhos maravilhosos. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Se eu plantar abacaxi, eu não vou colher maçã. Se eu plantar batata, eu não vou colher inhame. Aquilo que eu planto, eu vou colher. E às vezes eu duvido no plano espiritual. Quando eu desencarno, que chego lá, cai na realidade. Porque os nossos pensamentos que nos acompanham, aquilo que nós colocamos para fazer. Se a gente fizer, somos bem recebidos. Se a gente não fizer, seremos cobrados. Que nesta noite essa lição traga para nós um levantamento, traga para nós uma sacudida espiritual, para que possamos continuar nesse caminho que estamos, trabalhando em prol do próximo. E para você que talvez fique perguntando quem é meu próximo, eu já falei aqui do bom samaritano. Foi a resposta que Jesus deu àquele homem que queria interrogá-lo, queria desmoralizá-lo. Depois Jesus perguntou a ele, quem é? O próximo, o teu próximo. É aquele que, o terceiro que ajudou.
Nicodemos teve a maior decepção, que ele foi procurar Jesus de noite, que ele era famoso, tinha um poder muito grande. Mesmo que a gente está num Senado hoje em Brasília, procurou Jesus de noite, com essas perguntas tolas também. E Jesus disse a ele: eu estou conversando contigo sobre um assunto atual. Tu não entendes? Avalie se eu falar do plano espiritual. Ele pensava que nascer de novo tinha que entrar no ventre da mãe. E esse nascimento está para qualquer um. Livre-arbítrio. É necessário que a gente nasça de novo para poder ver o reino dos céus. Que o reino dos céus é Jesus, está em nossos corações. Jesus não está pregado numa cruz. Jesus não está num túmulo. Jesus está em nossas vidas. E as nossas vidas refletem de nossas atitudes, nosso comportamento. Eu converso muito com o meu instrutor, irmão Carlos Silva, da UNEG, e ele fala justamente isso: Romero, é necessário uma mudança de comportamento na vida de cada um de nós. A gente não pode servir a dois deuses, não. Ou Deus ou Maomé, um dos dois. E às vezes a gente quer... A maioria dos espíritas ainda... Eles são protestantes ou católicos, que vêm de outras religiões. Mas o espiritismo mesmo são poucos que abraçam. São poucos que fazem de coração. Não sei o que é que eu estou fazendo no centro. Não acertei ainda o que é que eu quero, o que é que eu não quero. E Deus trabalha em nossas vidas, prezados irmãos, mostrando o caminho certo, e às vezes a gente não aprende. O que é que eu faço para ter uma caridade moral, uma caridade material? O que é necessário? Mudança de comportamento. Fé. Que ele disse: se tu tiver a fé tamanho de uma mostarda, transforma ou transpassa um monte para o outro lugar. As pessoas que são empenhadas na campanha do quilo, esse trabalho social, é uma fé extraordinária, porque eles fazem coisas que muita gente não faz. E o espiritismo era diferente de várias religiões, prezados irmãos e amigos, que não tem dízimo. Vive de doação. O espiritismo vive de doação. Se as pessoas não doar, a casa fica ruim para trabalhar. É como qualquer outra sociedade. Você paga a luz, você paga a água, você paga uma pessoa para limpar. Mas é um trabalho árduo. Mas é um trabalho gostoso, quando ele é feito por amor. E como Paulo disse, desses três, o amor, que é a caridade, está em primeiro lugar. E que a gente quando começa a olhar assim, Jesus, Deus, sempre teve resposta forte. Ninguém nunca se abalou, não. Ninguém. Eu canso de dizer, a igreja de Laodiceia estava cheia de problemas, cheia de complicações. Ele mandou Paulo ir para lá. E ele disse que as pessoas tinham que ser ou quente ou frio, porque se fosse mornas, ele vomitava de sua boca. Dura, palavra dura.
Mas o cristianismo não mudou não, mudou o tempo, mudou as pessoas, mas é a mesma coisa. O espiritismo, ele é verdadeiramente pureza. São espíritos de verdade, são espíritos escola, que nos orienta e que fica trabalhando no mundo espiritual por nós. Então que nesta noite, estamos terminando, estamos fechando, que nesta noite possamos orar, fazer uma prece por essa pandemia que está no nosso país, pelos outros países que está sendo atingido. Agradecer a Deus pela caridade material e moral que está sendo realizada em favor desse povo. Pedir pelos presidentes de nossos centros em todo o mundo. Pedir pelas pessoas que são responsáveis pela campanha do quilo, que fazem esse trabalho dentro e fora do espiritismo, que Deus possa proteger, que Deus possa ajudar, que Deus possa dar sempre disposição para que eles possam sempre ir em frente. Que nesta noite essa lição, fora da caridade e não a salvação, possa nos deixar nosso coração preenchido da responsabilidade que nós temos que fazer. Agradeço imensamente a direção do Sênio, agradeço a minha querida irmã Aldenora, que Deus possa abençoá-la sempre, ela com seu esposo, irmão Charlie, nesse trabalho na cidade do Moreno, com a caridade, com a assistência social, com a harmonia, com amor. Centro que quando a gente bota o pé no portão, a gente sente a presença de bons espíritos. De Djalma Montenegro de Farias, o mentor daquele centro, que é como a Onésio, como Gamaliel, como Geté, como todos. Vamos pedir, vamos orar. Vou fazer uma prece nesse momento, e nessa prece vamos pedir a Deus que abençoe os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos. Que essa doença possa desaparecer de nossas vidas. Que possamos mais ser obedientes. Não estar fazendo tumulto de pessoas, não estar em festa, não estar saindo na rua, não estar enchendo as praias. Vamos pedir para abençoar, porque a gente só sente quando tem alguém de nossa família atingido. Enquanto não tiver ninguém de nossa família, não interessa. Não estou usando máscara porque estou em casa. Mas ao sair, coloque máscara para ir em qualquer canto. Que nesta noite os bons espíritos possam nos abençoar, dar uma noite de paz, de luz, e que o dia de amanhã seja melhor do que o de hoje. Oremos. Pai de amor que está nos céus, somos gratos, Senhor, por mais essa oportunidade. Deste teu servo, trabalhador da última hora, nessa conversação, um assunto tão importante em nossas vidas e de muitas pessoas que tu escolheste para fazer esse trabalho. Abençoa cada um deles, Senhor, protege, livra do mal, abençoando seus familiares. Senhor, nesse momento, abençoa cada presidente de centro, pastores, padres, que são responsáveis. Ser com cada um deles nesse momento, Senhor. Senhor, abençoa as pessoas que foram atingidas por essa Covid-19, Senhor. Por essa pandemia que está alastrando o mundo. Que a gente possa ser mais consciente em obedecer às ordens da saúde pública, Senhor. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão nos hospitais, os amigos que perdemos, nossa querida irmã Lourdinha, mais recente, Senhor, presidente do centro, Gamaliel, tua serva trabalhadora, incansável, Senhor, mas terminou a sua missão. Abençoa os seus familiares, sei com cada um deles, seus filhos,
sobre a tua proteção. Senhor, abençoa a minha família, a família de cada um que está escutando esse trabalho na noite de hoje. Abençoa a família de nossa irmã Aldenora. Protege, guarda, livra do mal, Senhor. Abençoa cada cidade, cada município, cada país nesse momento. Que o teu amor, a tua paz, a tua misericórdia faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Muita paz para todos. Obrigado mais uma vez por esse trabalho. Aldenora, obrigado, querida. Estou à sua disposição. Muita paz.